Sabe, quando a gente imagina um crime acontecendo dentro de uma base da Força Aérea, a mente pode voar para cenas de filme, né? Mas a realidade é bem diferente. E quer saber? Talvez até mais interessante. Ela segue um caminho super detalhado, super rigoroso, feito para equilibrar a ação imediata com a garantia da lei. Vamos mergulhar nessa história. Imagina só a cena. Um crime acabou de rolar numa área militar. As autoridades chegam, mas sem mandados de prisão. E aí? Parece um beco sem saída, certo? Pois é, mas não é bem assim. Na justiça militar, existe um mecanismo poderoso que permite agir na hora. Para a gente entender como essa engrenagem funciona, vamos seguir uma jornada em 5 partes. A gente começa no momento da prisão, depois vê como o processo é formalizado, conhece as pessoas envolvidas, entende os direitos e as provas e, no fim, vê como o caso vai parar na justiça. Então, a peça central de tudo isso é uma ideia muito forte: o flagrante delito. É esse conceito que dá o poder para a autoridade agir imediatamente sem precisar esperar uma ordem do juiz. Dá para pensar que é como se a própria sociedade estivesse se defendendo, ali, em tempo real. Mas, afinal, o que é esse tal de flagrante delito? Bom, na essência, é uma medida de emergência. É um jeito de parar o crime bem na hora que ele acontece, garantindo que as provas e quem cometeu o ato fiquem registrados desde o comecinho. É a lei agindo no calor do momento. E olha que interessante, essa ideia de ser pego é bem mais ampla do que parece. Existem categorias diferentes. O flagrante próprio é aquele clássico, a pessoa com a mão na massa. Mas os tipos impróprio e presumido abrem o leque. Ser perseguido logo depois do crime ou ser encontrado com os objetos usados nele também conta como flagrante. E aqui tem um ponto que, olha, faz toda a diferença. Para um civil, prender alguém em flagrante é uma possibilidade, uma escolha. Já para um militar, é uma obrigação. É um dever da função que a lei impõe. Se um militar vê um crime acontecer, ficar parado não é uma opção. Ok, a pessoa foi pega. Mas e aí? Acabou? Que nada. A captura é só o primeiro passo. A partir daquele momento, uma engrenagem burocrática, super organizada, começa a girar para transformar aquela ação do momento num processo formal, todo documentado. Basicamente, a gente pode dividir esse processo todo em 4 grandes etapas. Primeiro, a captura, para parar o crime. Depois, a pessoa é levada até a autoridade. A terceira fase é a mais burocrática e talvez a mais importante, colocar tudo no papel. E, por fim, o recolhimento à prisão. E é aqui que entra o documento mais importante de todos, o APF, o famoso auto de prisão em flagrante. É nesse papel que cada detalhe, cada depoimento, cada prova vai ser anotado com o máximo de cuidado. O APF é a espinha dorsal de todo o caso. Agora, para esse APF valer, não é só sair escrevendo. É preciso um elenco bem específico de pessoas, sabe? Cada uma com uma função clara para garantir que tudo seja feito dentro da lei e com a maior precisão possível. Primeiro, a gente tem a figura do presidente do APF. Normalmente é o comandante da unidade militar ou um oficial que ele designa. Ele é a autoridade máxima ali, o responsável por comandar e validar cada passo do processo. Depois vem o escrivão. E o trabalho dele é, fundamental. Ele tem que registrar por escrito absolutamente tudo o que rola, desde o que as testemunhas falam até as decisões do presidente. A precisão do escrivão é o que garante que o registro oficial seja fiel. E claro, tem o condutor. Pode ser um militar ou um civil, é quem efetua a prisão e leva a pessoa até a autoridade. O depoimento dele é a primeira peça do quebra-cabeça, explicando como e por que tudo começou. Certo, a máquina já está girando, a gente já sabe quem são as pessoas envolvidas. Agora vamos falar de algo fundamental, que equilibra o poder do Estado com a proteção da pessoa, os direitos e as provas. E olha só, a base de tudo está na nossa Constituição. Desde o primeiríssimo momento, a pessoa que foi presa tem que ser informada dos seus direitos. E isso não é só uma formalidade, não. É uma garantia essencial para que todo o processo seja justo e legal. E não é pouca coisa, não. Estamos falando de direitos muito concretos que precisam ser respeitados. O direito de ficar calado, de chamar um advogado, de avisar a família. São proteções que garantem que, mesmo numa situação tensa como um flagrante, a dignidade e a defesa da pessoa sejam preservadas. Agora, falando de provas, tem uma regra de ouro. Se o crime deixa vestígios, tipo um machucado, uma porta arrombada, uma substância ilegal,
O exame de corpo de delito é obrigatório e aqui tem um detalhe crucial. Nem mesmo a confissão da pessoa pode substituir a necessidade dessa prova técnica. Ok, todo mundo foi ouvido, os direitos foram garantidos, as provas coletadas, e agora? O que acontece com essa papelada toda? Bom, essa parte administrativa precisa ser fechada e enviada para a próxima fase, a judicial. Vamos ver como essa passagem acontece. A partir do momento da prisão, um cronômetro invisível começa a contar. E ele marca 24 horas. Esse prazo é absolutamente crítico. Dentro dele, uma formalidade essencial tem que ser cumprida para que a prisão continue sendo legal. E essa formalidade é a entrega da chamada nota de culpa. É um documento que garante que a pessoa presa saiba oficialmente por que foi presa, quem a prendeu e quem foram as testemunhas. É uma exigência da Constituição para evitar prisões sem explicação e garantir a transparência. Com tudo no lugar, o presidente do APF prepara um relatório final para fechar os trabalhos. Esse documento é um resumão de tudo o que foi apurado. Os fatos, os depoimentos, as provas. Com isso, o auto de prisão em flagrante é finalizado e finalmente enviado para a Justiça Militar seguir com o caso. Eu sei. Olhando para tudo isso pode parecer uma burocracia sem fim, né? E, de certa forma, é. Mas toda essa rigidez tem um motivo muito bom para existir. Cada formulário, cada assinatura, cada prazo, tudo isso serve para garantir que o processo seja legal, justo e transparente, protegendo os direitos de todo mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? A prisão em flagrante é um momento de crise, um momento em que a ordem precisa ser restaurada. Mas como a gente viu, todo esse procedimento mostra um esforço constante para equilibrar essa necessidade de autoridade com a proteção, que não se negocia, dos direitos de cada um. A resposta, pelo jeito, está nos detalhes.